Boa tarde, pessoal. Estou eu aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a palavra de Deus, algo muito interessante. Amém? Eu já gostaria de ler aqui em Mateus capítulo 3, versículo 24, que diz assim: em diante. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aqui vem a explicação da parábola do joio e do trigo, né? Jesus explicando. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê aqui uma passagem falando sobre o joio e o trigo. O que eu acho mais interessante dessa passagem é que a Bíblia em nenhum momento fala que a Bíblia não fala que Jesus falou que o campo era a igreja. O campo, a Bíblia fala que era o mundo, né? Ou seja, o campo onde foi semeado a semente é o mundo, né? Então a Bíblia aqui não está falando de igreja. Ah, igreja, dentro da igreja tem joio e tem trigo? Deve ter também. Mas a Bíblia está sendo aqui bem ampla ao dizer que o campo é um mundo. Né? Ou seja, o campo é um mundo. E a ceifa é o dia da colheita, é o fim do mundo. Né? Ou seja, a ceifa é o fim do mundo. Né? Então a gente pode ver que essa semente que foi semeada pelo diabo, né, ela existe, né? Ela é real, né? Porque ela foi plantada no coração das pessoas que o diabo plantou. Aí a gente pode ter uma pergunta: será que essa semente do inimigo ele semeia só, ele semeia só só são as pessoas ruins, as pessoas más que ele semeia? Não sei, semente é semente. Onde ela é lançada na terra, onde ela cair, ela tem que crescer, né? Ela cresce, né? Então a gente vê assim que tem uma passagem da Bíblia que fala que a terra é o que? É o nosso coração, que é a parábola da semeadura, né? Ou seja, que a terra é o nosso coração. Né? Então, ou seja, assim, o inimigo muitas vezes ele lança semente ruim, né? Ele lança no coração da gente, né? A semente ruim, a fim de que ela cresça, né? E faça e produza coisas ruins nas nossas vidas, nos fazendo o quê? Nos desviar dos caminhos do Senhor. Então, às vezes você está na igreja, né? E acontece o quê? Que a palavra de Deus está sendo semeada. Deus está semeando a palavra dele. Deus está falando de Deus. Deus está falando sobre Jesus. Deus está falando sobre o fim do mundo. Deus está falando sobre o pecado. Deus está falando
como melhorar, como progredir, como avançar, como ser uma bênção dentro da igreja. Mas vem o inimigo e semeia o quê? A sua semente, a semente do inimigo é o quê? A dúvida, é o ódio, é a mágoa, é a tristeza. São sementes que fazem com que futuramente, né, ela possa produzir algo ruim na nossa vida, né? E muitas vezes acontece o quê? Que a pessoa às vezes é semeada pelo inimigo e ela o que às vezes acaba abandonando a igreja, acaba indo para o mundo e às vezes até mesmo no mundo a pessoa está fora da igreja, mas o inimigo tem semeado a semente dele, a semente maligna que é do pecado, né? Que é da prostituição, que é do adultério, que é da fornicação, que é do homossexualismo, semeado a iniquidade no coração dos homens, e por isso o mundo ele é tão conturbado, as pessoas fazem tantas coisas ruins, né? Mas tem uma boa semente, tem um povo ali separado que Deus ele tá o quê? Cultivando, né? Que é o trigo, né? Deus ele está cultivando o trigo, né? Deus ele está cultivando o trigo, e é verdade, irmão, que esse trigo e esse joio ele vai crescer até o fim da colheita, né? É verdade que nós estamos no mundo, mas a Bíblia fala que nós não somos do mundo, nós vamos ficar até o final aí, né? Todos nós vamos ficar até o final para essa colheita. E é verdade que no fim de tudo isso, da vinda do Senhor, ele vai separar aqueles que são bons e aqueles que são ruins, aqueles que são deles e aqueles que são dele e aqueles que não são dele. E aqueles que não são dele, ele vai o quê? Como diz aqui, vai lançar no fogo, né, para queimar, né? Ou seja, todos aqueles que causam escândalo, como diz aqui, ó, mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos, que cometem iniquidade. Então tá aqui a semente do maligno é o quê? São os escândalos que as pessoas provocam, né, fazem, né, dão, e a iniquidade que está no coração do homem e ele pratica, né, a iniquidade, comete o pecado, né, deliberadamente, né, sem temor, sem arrependimento, sem nada, né? Porque de fato somos todos realmente pecadores, né? Mas nós que nos acreditamos, que entregamos a nossa vida para Cristo, para Deus, nós somos pecadores redimidos, né? Porque nos arrependemos dos nossos pecados. E se cometemos algum pecado, falhamos em alguma coisa, logo nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus. Por isso a importância da pessoa ela não se colocar na presença de Deus e buscar o Senhor de todo o coração, né? Porque nós constantemente pecamos contra o Senhor, falhamos, e se a gente deixar, mas a semente do diabo ela frutifica em nossas vidas. Se deixarmos a semente do diabo, ela frutifica nas nossas vidas, que é o ódio, que é o pecado, que é a ira, que é a contenda, a divisão, e tantas outras coisas que acontecem por meio do pecado, que é o adultério, a fornicação. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não clamar, se a gente não estiver na presença de Deus, a gente corre um sério risco da gente perecer, né? Perecer por causa da semente do inimigo mesmo, né? Então a gente tem que buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Limpar os nossos corações. A gente tem que buscar diante do Senhor para limpar os nossos corações, limpar as nossas mentes, né? Na nossa oração a gente tem que falar para o Senhor limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, remover toda semente maligna, todo mal, todo ódio, rancor, a mágoa, a tristeza, o ressentimento e toda semente do mal, repreender o pecado das nossas vidas, não nos deixar cair em tentação. Tudo isso tem que fazer parte da nossa oração diante do Senhor, para que a gente possa alcançar do Senhor a bondade e a sua misericórdia, e sermos ouvidos por Ele e Ele nos abençoar. Né? Porque não é fácil, irmãos, eu digo para vocês, não é fácil. O inimigo ele é terrível. E
E a sua vontade é só de matar, roubar e destruir, pois a Bíblia fala que foi para isso que ele veio, para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, se está te faltando vida e abundância de vida, é porque tem alguma coisa errada. Veja e reveja suas obras, reveja o que está acontecendo, veja se você está realmente agradando ao Senhor, porque se você não estiver agradando ao Senhor, no fim da colheita, Deus ele vai te colher sim, mas para ser queimado. Viu? Para ser queimado. Então, vê aí se você não está escandalizando a obra do Senhor, se você não está escandalizando as pessoas com a sua vida, com a sua maneira de viver, né, fazendo coisas que desagradam ao Senhor e às vezes até as pessoas do próprio mundo, né, roubando, matando, se prostituindo, adulterando, fazendo coisas horríveis, né, coisas que não agradam ao Senhor e muitas vezes não é bem visto nem aos olhos das próprias pessoas do mundo, né? Porque entenda que a Bíblia fala que esse campo que foi semeado a boa semente é o quê? É o mundo. Então, aqui não está falando que foi na igreja que foi semeado, não, na igreja não, foi semeado no mundo a boa semente e a má semente, que é a semente do diabo e a semente de Deus, né? Que você vai semear a semente de Deus e a semente do diabo. Então, entenda que no fim da colheita Deus ele vai fazer separação daqueles que são dele e daquele que não é dele. Amém? Que Deus abençoe vocês, que espero que vocês possam ter entendido um pouco mais a parábola do joio e do trigo. E aí, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te dê vitória. Em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, curta, dê um like lá e comente lá embaixo o que você achou da parábola do joio e do trigo, da explicação, né? E comente lá o que você... alguma coisa que você... qualquer coisa que você acha sobre a palavra da parábola do joio e do trigo, sobre essa questão do mundo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.